Ontem a gente falou, Guerrinha, sobre a possibilidade de força máxima sábado e... Poxa, mas aí é preciso contextualizar isso, né? E na terça-feira na montanha, uma força máxima do aspecto físico. Operários. O que corre mais, o que tem mais fôlego. Faz sentido construir uma ideia de time para sábado e terça dessa forma? Debona, são dois jogos de resultados obrigatórios e completamente diferentes um do outro. O Inter está atrasado no Campeonato Brasileiro. O Inter, que faz uma campanha muito ruim, ele precisa de qualquer forma estancar esse problema, e o melhor lugar para estancar é o Beira-Rio. O Fortaleza, de repente, também não vem com força máxima porque está em outra competição, né? E aí o Inter precisa ter um time voltado para ganhar o jogo. Ao contrário da semana que vem, lá na altitude, quando o Inter tem um compromisso de não perder o jogo. Por isso eu entendo que essa ideia de formar um time mais leve, talvez, mais ofensivo, para o Beira-Rio, seja interessante. Como também é interessante tu ter lá na Bolívia um meio-campo, um marcador, um meio-campo que saiba valorizar a bola, que saiba irritar o adversário, porque lá vai ser uma fumaceira. O Bolívar não vai deixar para decidir no Beira-Rio. O Bolívar vai arrancar e vai para cima do Internacional. Então o Inter terá lá que ser cuidadoso. E para ser cuidadoso, o Inter pode contar com o meio-campo, com o Maurício e Alan Patrick? Eu acho que não. Fica fragilizado. São jogadores que cercam, não são jogadores do bote. Talvez seja o jogo do Igor Gomes na lateral direita entrando para fazer terceiro zagueiro. Talvez seja jogo para te jogar, abrir mão do Maurício e jogar com mais um volante e usar um velocista na frente. Aí pode ser. Agora, são jogos completamente diferentes. Eu não sei como é que o Inter vai agir num e muito menos no outro. Ô Guerrinha, ontem eu comecei a rever os jogos, ver os jogos, porque como foram no mesmo horário do jogo do Inter, eu não vi os jogos do Bolívar e do Atlético Paranaense, a não ser melhores momentos. E ontem eu comecei a rever os jogos, né? A ver os jogos. Eu vi o jogo da Bolívia, assim, boa parte dele. O segundo gol do Atlético é um exemplo do que o Inter não pode fazer. O Atlético está completamente desagrupado. Ele leva um gol com... Segundo gol do Bolívar na altitude. Tá, 3-1. O Atlético está completamente desagrupado. Um jogo que tu não pode, 3 ou 4 caras dentro da área. É um jogo que tu não pode tontear, Léo, entendeu? Pois é, por isso, Guerra, que eu acho, tá? Não sei se tu concorda comigo, que mais do que jogadores físicos, porque não adianta, tu pode ser o Tinga, que era o Tinga, não, tem que ter o Tinga e o Jorge Wagner nos treinos do Inter, eu me lembro quando eu era setorista, eles eram chamados de loucos, porque naqueles treinos físicos de pré-temporada eles botavam voltas em cima dos caras. E tinham 2 ou 3 que eram desse grupo, eu me lembro desses 2. Nem o Tinga, que era um pulmão privilegiado, conseguiria correr tanto assim na altitude. Então tu tem que ter jogador de bola no pé, tu tem que ter controle de bola, tocar a bola, tem que ter, e outra, né? Tem que ter caras maduros que não entrem, porque o Bolívar, ele te chama pra correria. Ele cria um volume de jogo, ele avança a tal ponto que ele te provoca o contra-ataque. E aí tu vai, quando tu vai, tu não volta mais. Mas se a gente pensar em peças, o Arangues isso. Tem uma coisa que a gente tem que considerar. Vamos botar que jogue o Bustos, certo? Tu vai dar o corredor pro Bustos tentar apoiar, que é o melhor que ele faz, ele não defende tão bem. Morre com 20 minutos. Exatamente. Tu perde um jogo. Por isso que eu tô dando uma ideia aqui, que o jogo da altitude, tu tem que ter gente muito mais marcando do que outra coisa. Agora, não marcar muito perto da tua área. Procurar tirar um pouquinho o time de trás, marcar ali na intermediária, né? Tu vai tomar um gol de contra-ataque. Depende, se tu for bem armado, não. Se for bem armado, tu segura o contra-ataque dos caras. Agora não, os caras vão me empurrando, eu vou indo, daqui a pouco tomo o gol. Tu pega um exemplo, Guerrinha, de uma mudança que eu acho que é bem possível de acontecer para altitude. O Igor Gomes no lugar do Bustos. Por que faz o Bolívar? Ele vai te empurrando e ele vai jogando bola para tua área, na base do volume.
E teve momentos no jogo do Atlético que tinha 7 jogadores alinhados na linha da grande área e os caras esperando o rebote e ninguém marcando o rebote. E aí tu reza que o goleiro pegue, né? Ou que eles não acertem, porque a bola pega uma velocidade diferente. Também é uma característica do jogo deles, de usar muito a bola aérea para disputar a segunda bola e pegar a sobra. E o Inter tem deficiência na bola aérea, né? Olha o que tomou de gol na bola alta. O Igor é um cara que pode ser para fechar a linha, né? E é um cara alto, pode ser uma mudança. E vai ser um time completamente diferente do time que a gente está acostumado a ver ao nível do Mar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O Palmeiras que saiu na frente do Bolívar, né? No primeiro jogo, jogou com os reservas. Não, o Palmeiras jogou... saiu na frente no jogo. Ele perdeu uma partida. Ele perdeu. Não, eu queria dizer isso, é corroborar o que estava dizendo o Léo, porque eu me lembro... O Atlético também saiu na frente. Palmeiras reserva, é que eu me lembro que o Palmeiras sai ganhando de 1-0 no contra-ataque. E aí, E aí tu vê um contra-ataque, 2 contra-ataques. No quarto contra-ataque, tu já vê os caras voltando, puxando o ar, e aí o Bolívar passa por cima. Se tu pudesse ligar pro Cudê, o que tu daria de sugestão para ele, hein, Potter? Para sábado e terça? Porque posse de bola terça, tudo bem, o Arangues, passe curto, essa coisa toda, mas ele não pode abrir mão de um jogador de velocidade pro escape, né? Vai ter Wanderson ou Pedro Henrique. Terça. Pois é, eu concordo com o Léo, mas eu acho que ele não vai fugir muito da ideia original de jogo dele. Porque a ideia de jogo do Inter é essa, né? Na real, na verdade. Tá tentando mudar pra pegar a bola no pé, mas lá tu não fica com a bola no pé. Ele pode marcar médio, assim, fazer essa mesma coisa de, a partir de um determinado momento, agride e toma e vai pra frente. Ficar com a bola no pé... Só não faz isso lá na frente. E ainda tem uma coisa, Potter, que a gente precisa lembrar. Além da altitude que prejudica a tua respiração, o Inter tá com um problema físico. Olha só o tamanho da bronca que é. Mas não vamos fazer... Não é só bronca, porque tem Fortaleza tendo que ganhar. Eu quero... Esse é o alerta que eu quero fazer. Ontem vocês viram os jogos, vocês viram o Vasco, por exemplo, contra o Bragantino. O Inter não pode... Tô sendo amigo de vocês aqui. O Inter não pode desprezar o Campeonato Brasileiro. Claro que não. Não é... Quando contrataram o Cudê, até vamos dizer, tá? Vamos lá. Eu sei que é um jogo perigoso na altitude, mas é o melhor dos mundos enfrentar o time do Bolívar. Não vamos criar no futebol da Bolívia uma coisa perigosa para pegar o Boca, por exemplo. Não tem nenhuma dúvida. No nível do Mar. Não tem nenhuma dúvida. O Bolívar é um adversário, inclusive perdeu um dos principais jogadores, perdeu agora, né? Teve uma lesão de clavícula ali, tá fora. Então, jogador da seleção. Não é adversário. Tem o risco da altitude? Tem. Mas não vamos criar na Bolívia o problema do Inter, né? Não é esse o problema. Não, o problema é a altitude, não é o Bolívar. Tá, agora, no Campeonato Brasileiro, e aí eu vou ser muito firme aqui. No Campeonato Brasileiro, o Inter tem sérios problemas. Sérios problemas. Evidente. Porque os times aqui, os times de baixo estão tentando se reorganizar para se salvar. E o Inter está tratando o Campeonato Brasileiro com um certo descaso. Não sei se é descaso, acho que é ruindade mesmo. Não, mas se for ruindade, então te prepara. Vai viver. Eu acho que tem uma mudança de mentalidade. Trocaram o técnico, eu escrevi, volto a dizer, um post que a missão do Cudê era fazer o Inter buscar os 45 pontos. Por que eu escrevi isso? Porque eu fui analisar a tabela e fui analisar o que o Inter estava rendendo no momento, e era muito pouco. Eu digo, o Inter vai se complicar. Menos mal que nesse trajeto aconteceu um montão de fracassos daqueles que estão mais atrasados. Isso está facilitando a vida do Inter ou dificultando menos. Agora, precisa dar uma atenção especial, sim, ao Campeonato Brasileiro. E a atenção especial se faz dentro da sua casa. E o Inter não está conseguindo fazer isso. Então, que trate de fazer em casa e depois com o Bolívar. Bom, depois vai pensar no Bolívar, mas tem que pensar primeiro no Fortaleza. Mas alguém mudaria a estratégia de dias antes de um jogo importante de Libertadores, a partir de agora especialmente? Jogar com um time misto, ou poupar titulares no jogo de Campeonato Brasileiro? Eu escalei um time ontem lá, quase todo titular, né? Desculpa, quase ele todo reserva. Não, a prioridade do Inter é a Libertadores. Contra o Corinthians funcionou dúvida. Fazer isso, né? Eu pouparia, claro. Deixa os titulares no banco para uma eventualidade, como aconteceu no jogo com o Corinthians. É que, na verdade, a bronca é muito maior ainda. Porque o Inter tem o brasileiro precisando pontuar, e o Inter tem, na sequência, Fortaleza, Bolívar, Flamengo. E Bolívar. Mas ou seja, Goiás lá. Das 19 rodadas... Mas aí o Goiás já é... Né, no futuro, né? Eu digo, imediatamente linkado ao Bolívar, a obrigatoriedade das quartas de final, tem Flamengo e Fortaleza. O Flamengo no Maracanã
E o Fortaleza aqui. Eu pouparia, Antes da Potter, montanha. por ter uma convicção de que, claro, a premissa é de que os titulares são melhores do que os reservas, mas a partir de uma ideia de que não cai tanto o comparativo do titular para o reserva, com exceção da lateral esquerda. Aí a disparidade é muito grande. Mas o lateral esquerdo titular talvez seja um dos que mais precisa ser preservado. Até porque ele tá achando um time, né? Tá tentando achar um time. De novo. É que é uma equação muito difícil, porque também tu não pode fazer só esse olhar assim, estanque, ó, vamos colocar lá um time físico. Bom, mas aí também tu coloca um time Sim, físico pode muito abrir mão da pior. qualidade total, né? Só que tu tem que ver também, se tu bota assim, ó, Alan Patrick, ele é normalmente nota 8, mas se na altitude ele for nota 5, bom, então é melhor tu botar um cara que te entregue muito menos, sei lá, que seja nota 6 no nível do mar, mas que daqui a pouco lá ele consiga ser um 7zinho, assim, sabe? Tá bem, pode ser. Mas tu fazer essa equação é muito difícil. Não adianta ter um cara que é sempre nota 8, 9, e aí sem oxigênio ele desaba para 13. Então é melhor tu colocar um medíocre. A minha secação... Só que eu não sei como é que se faz essa equação aí. A minha secação, ela ficou muito prejudicada. Eu tava esperançoso. Por quê? Porque... Com o Bolívar, tu diz? Porque ou aí pelo depois tu vai adversário? olhar, eu fui olhar o jogo do Bolívar de novo. O Bolívar é horroroso. Eu já tô com a sensação que o Inter vai ganhar na altitude do Bolívar. Porque não... Vocês já viram o Bolívar? Qual é o nome dessa Sabe quantas vacina vezes o Inter ganhou em Não La é Paz ou vacina, CCD? nada, CCD, sabe quantas vezes o Inter ganhou na história em La Paz? Nenhuma. Não sei quantas Sabe vezes ganhou, quantas mas vezes o Bolívar perdeu esse ano? em La transformar Paz? o Nenhuma. Bolívar... Perdeu pro Aurora sexta, né? E joga- Sábado. Começar sábado, a transformar. perdeu Ontem pro o 2 a 1. Léo deu, pra brasileiro, uma não. aula aqui. O Léo deu uma aula pra gente aqui da estrutura de bastidor do Bolívar. O problema, Aí fui ver cara. o Bolívar jogar a mesma coisa, Não, mas aquele é- time horroroso. É que o dele. Bolívar, o Bolívar não era pra estar aí, né? O problema é o Inter, não é o Bolívar. E no que o caso Inter- agora, a Há altitude. quantos jogos o Inter vem, tirando aquela atuação que se superou contra o River, né? Não interessa se foi nos pênaltis, onde é que foi, perde e ganha nos pênaltis. Mas a atuação que eu quis dizer, que eu acho que foi a melhor do ano do Internacional, há quanto tempo o Internacional não joga bom futebol? Não, o Esse Inter é o jogou problema. um bom futebol Mas nesse... o Bolívar não joga um bom uma futebol há partida no 100 anos. Contra o Medellín jogou bem também. Que era o jogo da classificação. Foi talvez a melhor atuação sob o comando do Mano nesse ano. Foi um jogo é inteiro. verdade. O Bolívar não joga bem há Liderança dos 100 dois anos. Quantos anos tem o Bolívar? Mas é que o Bolívar não virou 98. Vai fazer, não, vai Pô, mas fazer. tu viu o jogo do 125. Bolívar pra caramba, hein? Tu pegou o jogo do Bolívar de 1920 pra cá. Mas não Mas tem o como. César, Eu César, não acredito o Bolívar no não futebol do virou. Bolívar. O Bolívar, embora tenha a camisa azul celeste, tem uma parceria com o Grupo City, não virou Manchester City. Mas boa. é fato. É bom que tu me ajudou. É E uma fato parceria- que- não é uma parceria Não, é uma- de verdade com o Grupo Não, City, ele é uma não- coisa ele não assim. é- ele não é não do faz grupo, parte Ele do não é holding do grupo, mas City. ele tem uma todo ajudinha, um tem todo intercâmbio o de jogadores, assessoramento, enfim. tem toda a estrutura, ele usa todo o know-how do Grupo City. É O mesmo. Bolívar não é pra estar aqui. Em outros anos, faz 9 anos que ele não chega nas quartas de final, ele é um intruso nessa turma. Mas ele é parte de um movimento que a gente já vê no Independiente Del Valle, que a gente tá vendo agora no Pereira, de clubes que são de países de segunda linha ou terceira do futebol sul-americano. A Bolívia, ela luta... Nunca, Léo. Não, Léo. calma, deixa. Eles estão se estruturando, eles estão se organizando, e aí o resultado é que hoje eles estão entre os 8 e não é casualidade, tem um trabalho por trás. Só que isso não fez com que eles virassem uma potência de uma hora para outra. Talvez lá na frente o Bolívar possa estar disputando títulos, mas 1,57. nesse momento é um time mediano ainda. Não veremos, eu acho. A hora certa é especial Gaiga Fiscal, especialista em recuperação de tributos pagos a maior. Ligue 51 2500 1100 ou acesse o Instagram, @Gaiga Fiscal. E hoje tem Bolívar contra Jorge Wilstermann, é o líder contra o vice-líder no grupo no Campeonato Boliviano. O jogo é em La Paz. Eu não consigo ver. Vai ver Qual é essa o aí, horário do jogo? Léo é gênio. Não, Ele está- tá Pronto, agora eu respeitei. Potter Agora eu vai fazer uma respeitei. pergunta se tu vai ver o jogo. Não, porque não Agora eu passa, né? respeitei. O Mas mesmo Campeonato assim, Boliviano não passa. Tu garante pra mim que tu quer ver essa partida, eu consigo pra ti. Eu peço um amigo Agora meu eu botar respeitei uma o Léo. câmera na frente da televisão. Bolívar e The Strongest Não, em não, La Wilstermann. Paz. Não, Jorge Wilstermann. Roger Wilstermann em La Jorge Paz. Wilstermann. É, Uma vez eu fui fazer um jogo do Inter, Cara, o Jorge futebol da- Wilstermann e aquelas dúvidas assim de repórter, porque tem que transformar às vezes o ambiente numa coisa que não é só campo e bola. Sim. Como é que faz a torcida do Jorge Wilson pra fazer um grito de guerra? Olê, 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 olê. Jorge. Não. Jorge. Eles fazem Wills. Eles fazem, Wills. bate em palma. Wills.
Também essa é a minha contribuição. Ou seja, para o Já eles futebol copiaram do boliviano. Esportivo Ou de seja, Bento que faz. Ah, é verdade. Esportivo. Ou, Faço muito mais original. ou seja, até torcem mal, né? Não, é que Jorge Wilson não, Não tem vamos como achar, torcer não vamos contra. começar a tentar transformar o futebol boliviano em potência neste programa. Lembra da Pelo amor Venezuela? A de Deus. Venezuela também ia ser Ah, um não, grande. Venezuela tinha um projeto. Venezuela uma vez fez um time, acertou um time Nada. sub-20, foi vice-campeão do Foi, mundo, né? um monte de cara bom. Aí o sujeito, pá, agora vai. O meia, sabe quem era o meia do sub-20? Seiras. O Inter tá até agora Não, pagando Nossa Seiras. situação tá uma merda. Soteldo jogava. Ah, eles O Serra era de uma geração mais velha, era Soteldo. Era o Soteldo cara é bom jogador. era o cara que o Grêmio queria, que tá jogando no Inter Miami agora. Savarino? Jogava no Torino, não. Jogava no Torino. O Grêmio tentou contratá-lo. Jogava no Torino, agora tá jogando nos Estados Unidos. Foi eleito o melhor jogador da MLS. O Inter é meio Flamengo, né? Com essas coisas de salto alto, tá? Tô cuidando um tempo que tá demorando. A montanha botou o Inter com os pés no chão. A montanha botou os pés no chão do É que Inter. o Bolívar Inter tá porrado com a partida. O Bolívar, embora toda E ainda uma campanha péssima no Brasileirão. Casa Perini. Combinação perfeita de clima, solo e técnicas de produção. JP oferece uma variedade de sabores e aromas que encantam. Siga @JP